Olá pessoal, pediram para eu fazer um vídeo sobre a Reforma Protestante e falar de alguns aspectos que às vezes as pessoas não abordam, etc. Tirando a questão do Lutero, tirando a questão das 95 teses, quais foram alguns elementos que são importantes ser destacados na Reforma Protestante? Então, o primeiro deles, a Reforma, ela marca, então, um dos primeiros movimentos, depois de Maquiavel, de tentativa de laicidade do Estado. Maquiavel já tinha, de maneira ainda um pouco tímida, feito essa proposta de uma laicidade do Estado, mas quem vai propor isso de fato é a Reforma. Por quê? Porque até então o Estado era católico, é um Estado confessional, né? Ou um Estado dominado então por muçulmanos, né? Ou você tinha um Estado islâmico de uma certa forma ou um Estado católico. Então a Reforma ela vai propor então um Estado laico. E qual que é a incidência disso? A incidência disso é uma mudança de paradigmas, tanto no sentido da religião como no sentido social. Então a reforma ela contribui também para o desenvolvimento do mundo do trabalho. Em que sentido? No sentido de que ela valoriza o esforço, o trabalho, em detrimento do ócio, que era uma mentalidade medieval católica romana, que favorecia então a nobreza. A reforma ela vem, de uma certa forma, favorecer a classe da burguesia, a burguesia que está em ascensão, a burguesia que está começando então a se projetar e reivindicar de uma forma mais explícita os seus direitos, é contemplada ali então por essas questões que a reforma ela vai pautando. Outra questão que a reforma traz é um sentimento de pertença aos estados nacionais. Então ela tira então aquele sentimento de pertença somente a Roma, a Igreja Romana, para os estados nacionais que estavam se formando, sobretudo os estados europeus, né? Aí você tem Portugal, depois você tem Espanha, depois você tem alguns outros países, alguns estados nacionais se formando. Então, nesse sentido, a reforma ela caminha, de uma certa forma, para consolidar também o movimento burguês que está começando a ganhar corpo na Europa. Na verdade, a burguesia existe desde o fim da Idade Média, mas ela vai conseguir projeção, né, no Renascimento, favorecendo ali os mecenas, a arte, participando então dos intercâmbios das grandes navegações. Ela vai de uma certa forma patrocinar esse movimento da reforma. Lutero está bem ligado a isso, a Gutenberg, a escrita, né, a promoção então dessas ideias. A reforma vai privilegiar. Então, nesse sentido, a reforma ela tem então esse peso, esse fator positivo. Então você pode me perguntar, quais são os aspectos que você destacaria como negativos da reforma, ou os aspectos críticos? Não negativos somente, mas aspectos críticos da reforma. Então eu diria o seguinte, aspectos críticos da reforma. Primeiro deles, a reforma ela se propôs a ser um movimento chamado reforma magisterial ou magistral. O que significa isso? É uma reforma basicamente reivindicando somente mudanças teológicas na igreja. Ela não aprofundou, sobretudo, as mudanças eclesiásticas, né, ou eclesiológicas, no sentido assim, da eclesiologia da igreja. Mudou pouca coisa a eclesiologia, o sistema, a estrutura da eclesiologia. Ela tem uma deficiência muito grande no sentido das reformas sociais. Ela não comprometeu, então, com a sociedade no sentido de aprofundar as mudanças. Então, por exemplo, dá um exemplo só. O Martinho Lutero, ele estava então ligado a um grupo, uma elite, que estava então querendo formar ali, sair de uma pirâmide feudal e formar de uma certa forma ali os seus principados independentes. Pelo menos é isso que nos fala Mark Bloch e outros historiadores, Jacques Le Goff, e até historiadores da igreja, Paul Walker, etc e tal. Então o que vai acontecer? Vai haver um movimento chamado Movimento dos Camponeses, liderado por um protestante chamado Thomas Müntzer. E esse movimento ele vai reivindicar de uma certa forma uma transformação social alimentada pela fé. Então, esse reformador, Thomas Müntzer, vai ser de fato alguém que vai propor a radicalização da reforma protestante. E o que Lutero faz? Lutero, como um grande reformador, como o grande ícone naquele momento, o Lutero vai apoiar então a nobreza
ali a burguesia, na verdade, para massacrar os camponeses e não fazer com que as suas reivindicações sejam atendidas. Então, a guerra dos camponeses, a revolta dos camponeses vai ser sufocada com o apoio intelectual do Lutero. Só para deixar constar esse ponto crítico. Outra questão que eu já disse, né? A forma da igreja ela continua de uma certa forma romanizada. Ela não aprofunda a concepção de igreja, de mudanças estruturais, a inserção da igreja na sociedade. Ela passa a ser ainda uma inserção tímida. Ela não tem compromisso com mudanças e rupturas de fatos sociais, como propunha Thomas Mintzer. Então, esse também é um ponto. Outro ponto, também que nós já falamos aqui, estamos citando, é a sua ligação estrita com a burguesia. Qual é a ênfase dada aos pobres pela reforma? As mulheres, por exemplo, a ordenação feminina. As mulheres, como elas são contempladas na reforma? Qual é a contribuição da reforma nesse sentido? Tímida. Então, a reforma continua sendo um movimento burguês que teve a sua importância, suas limitações, etc., mas também que precisa ser aprofundado, precisa ser criticado.